responsáveis técnicos aí pelas palestras que estão acontecendo, né? E eles nos avisaram aqui que a palestra está sendo transmitida também no Facebook da USE, no Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, do Rafael Latorre, da Mocidade Espírita e do Mosaico Cultural. Então, está sendo transmitido em 5 canais aí do Facebook, né? Além das pessoas que acessam aqui a página do Google Meet. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o seu Ângelo, que é o presidente da casa, né? Que vai falar conosco, vai fazer a prece, e depois eu volto para apresentar o André, passar a palavra para ele. Seu Ângelo, palavra do senhor. Obrigado, meu querido amigo, meu estimado irmão. É com bastante satisfação que nós recebemos você e todos. É com a grata satisfação que comemoramos mais um aniversário de nossa Casa Espírita, completando 42 anos de existência, tentando levar o consolo e o conforto espiritual a tantos irmãos que necessitam do amparo de Jesus, através dos nossos queridos mentores, que assessoram os respectivos médiuns neste lar fraterno e acolhedor, transmitindo através desse conhecimento um alívio para a nossa alma. Sentimos-nos abençoados por fazer parte dessa doutrina de amor e aproveitamos desta oportunidade para que esta bênção seja derramada em todos os nossos colaboradores encarnados e também aos nossos queridos irmãos que já partiram para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria. E para o conhecimento de nossos irmãos e amigos, a nossa casa também se dedica à assistência social, fornecendo cestas básicas às pessoas cadastradas e também marmitecos aos nossos irmãos sem lar. Sabemos perfeitamente, meus amigos, meus irmãos, que este é o nosso dever, pois fora da caridade não há salvação. E agradecemos ao nosso querido irmão Eudimir por trazer para esta casa o nosso querido irmão que se apresenta agora, o André Sobreiro. Nesta oportunidade, eu vou fazer aqui a prece de abertura, então. Queremos inaugurar esta semana agradecendo todas as bênçãos que recebemos do alto, principalmente por comemorarmos o aniversário de nossa Casa Espírita, ocorrido no dia 15 do corrente mês. Pedimos a Deus que nos equilibre emocionalmente para que possamos direcionar nossos pensamentos e ouvir as palavras de nossos mentores espirituais, os quais nos auxiliam em todas as nossas tarefas dentro do nosso lar. Mostre-nos, Senhor, nossos erros, para que, conscientes deles, possamos retificá-los. Remova todos os obstáculos que, por vezes, queiram nos atormentar. Nunca nos deixe faltar a sabedoria necessária para que possamos tomar as decisões certas e, assim, remover as situações que nos perturbam e que tenhamos uma semana de amor e de bênçãos. E, concluindo, nós agradecemos a esse Pai querido a oportunidade que o Senhor nos dá em poder servir sem esperar recompensa. Assim seja hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Passo a palavra ao nosso irmão Eudemir. Obrigado, seu Ângelo. Parabéns à casa. São muitos trabalhos. Se nós pensarmos nos 42 anos aí, aqueles que já, como o senhor bem lembrou, partiram para a pátria espiritual e aqueles que continuam aqui, 42 anos de trabalho profícuo aí, tanto na área espiritual quanto na área assistencial, nos estudos, enfim. Parabéns à casa, em nome de todas as outras casas da nossa USE. Né? A nossa USE parabeniza a casa aniversariante, não de hoje, né? Foi dia 15, 2 dias atrás, mas que hoje estamos comemorando. E
para comemorar, trouxemos um grande amigo, André Sobreiro, que é da nossa região, temos o privilégio de tê-lo por perto aqui, um amigo de algum tempo, né? Vimos o André nos primeiros passos aí como palestrante, há mais de quanto tempo, André? Uns 15 anos já? Acho que por aí, né? Uns 15 anos que você começou o trabalho de divulgação e já teve a oportunidade de estar conosco em praticamente todas as semanas culturais, né? Em diversas casas da nossa intermunicipal, e ele escolheu um tema que eu tenho certeza é do interesse de todos nós, que é a obsessão no cotidiano. Então, passar a palavra para ele, para que nós possamos aprender, refletir sobre isso. André, é com você, meu amigo. Boa noite, queridos. Dá um retorno no som para mim, por favor. Faz um joinha aí na tela. Tá joia, tá ficando bom. Tá, não tá nem alto, nem baixo, tá beleza. Sim. Ok, então que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua inesgotável paz. Eu queria começar o nosso momento de fala parabenizando a casa pelo aniversário, né? Agradecendo o convite que nos foi feito, para que a gente possa estar aqui na noite de hoje conversando com vocês sobre doutrina espírita, sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente gosta de chamar de a bênção do conhecimento espírita. A bênção do conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, especificamente no texto escrito pelo evangelista João, dizendo que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa noite, para conversarmos um pouquinho sobre a obsessão no cotidiano. É necessário, nesse primeiro momento, caracterizar o tema, né? Porque, às vezes, nós confundimos a obsessão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a obsessão do exercício mediúnico, a ponto de, muitas vezes, usarmos referências erradas em termos de bibliografia para analisar esse fenômeno de associação num primeiro momento de pensamento e que sempre vai ter esse vínculo de moralidade. E nós temos visto o uso das definições de Allan Kardec no livro dos médiuns para caracterizar a obsessão, mesmo para nós que não somos médiuns, né? E a gente começa aqui definindo o que é a mediunidade, ou o que é ser médium para Allan Kardec. Travou, André. Não estamos te ouvindo. Não sei se você está nos ouvindo, mas travou aí. Se você quiser sair e entrar novamente, nós te aguardamos aqui. Pessoal, um pouquinho de paciência que a tecnologia é assim. Às vezes a internet não colabora. Vamos aguardar o André voltar aí, que aconteceu algum probleminha na conexão. Pessoal, enquanto o André não volta, eu estou vendo aqui a orientação dos meninos
Vamos fechar a câmera também, porque eles dizem que muitas câmeras abertas carrega. Nós vamos continuar vendo o André, mas não precisa ficar com a câmera aberta. No mesmo lugar aí, quem está na parte de baixo, né, dá para fazer o mesmo que faz com o microfone e com a câmera, que assim não carrega tanto a transmissão. Vamos fechar a nossa câmera também. André, está de volta aí? Nós perdemos a hora que você estava falando sobre como Kardec define os médiums, tá? E eu estou pedindo para todos desligarem a câmera para ficar menos pesada aí a transmissão, tá bom? Vamos lá? Precisa abrir o microfone, André. Não, eu estava falando que estava travado para mim aqui, mas enfim, a minha internet tem me deixado na mão com muita frequência. Vamos tentar de novo. Então a gente percebeu que a gente tem usado a definição de obsessão de O Livro dos Médiuns, mesmo para aqueles que não são médiuns, e quando a conexão caiu, nós falávamos exatamente sobre isso. Allan Kardec vai dizer que, nesse sentido geral, num primeiro momento, em O Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns, porque não deixamos de ser espíritos, né? O fato de estarmos encarnados não quer dizer que nós deixamos de ser espíritos. E espírito se comunica com espírito. Fica fácil de entender que o corpo é um limitador para o espírito imortal, mas não é um bloqueador. Então a gente vai perceber que mesmo estando encarnados, a gente não perdeu a capacidade de pensar, como a gente vai ver aqui em algumas perguntas de O Livro dos Espíritos. E o corpo nos limita, mas não nos bloqueia. Então, nesse sentido geral, esse é o significado da palavra médium, né? Todos nós somos médiums porque somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados, embora o corpo nos limite, ele não nos bloqueia. Portanto, nós temos capacidade, mesmo estando encarnados, de nos comunicarmos com os espíritos. Mas, mais ou menos na metade do item 159 ainda, Kardec vai mudar o rumo da prosa. Ele vai usar uma conjunção adversativa para dizer assim: todavia, e você sabe, porque estudou língua portuguesa, que toda vez que o autor de uma frase, de um parágrafo, de um texto usa uma conjunção adversativa, significa que a partir daquele ponto ele vai mudar o rumo da prosa. Ou seja, num primeiro momento ele diz que todos somos médiuns, mas num segundo momento ele vai nos dizer que, todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra por efeitos patentes de certa intensidade. Certa intensidade quer dizer mais intensos, e efeitos patentes quer dizer efeitos facilmente perceptíveis. Então, quando ele usa o termo usualmente, ele está dizendo que quando nós nos referimos à mediunidade e à reunião mediúnica, nós só usaríamos a palavra médium nesse sentido. Nós só usaríamos a palavra médium no sentido daqueles que têm as faculdades mais afloradas. Qual que é o nosso problema aqui? O Livro dos Médiuns, como você sabe e eu também, ele é um livro para a orientação da reunião mediúnica. Portanto, ele é um livro aplicado àqueles que têm as faculdades mais afloradas, que seriam os médiuns no sentido mais específico. O Livro dos Médiuns ele tem como subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, se o Livro dos Médiuns é um livro próprio para orientação do exercício mediúnico, isso nos faz acreditar que os níveis de obsessão descritos e discutidos por Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns têm aplicabilidade apenas no exercício mediúnico e não no nosso dia a dia, principalmente para nós que não somos médiuns no sentido restrito, que não temos as faculdades mais afloradas, tá? Nós que temos essa mediunidade mais geral, né, de captar um pensamento, um fluido, um arrepio por causa da troca fluídica, uma mudança de humor, mas não produzimos os efeitos patentes de certa intensidade aos quais Kardec se referiu. Então, para fechar esse primeiro momento, nós acreditamos que os níveis ou graus de obsessão descritos em O Livro dos Médiuns têm aplicabilidade só no exercício mediúnico e não no nosso dia a dia.
E se você quiser conferir isso, você pode dar uma boa olhada no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, da obsessão, e você vai perceber comigo que em todos os graus descritos por Kardec, só para a gente lembrar, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, você sempre vai ter Kardec dizendo assim, um espírito estranho se imiscui, do verbo imiscuir, nas comunicações. E se você não é médium no sentido ostensivo, como eu também não sou, você não vai ter espírito se metendo ou se intrometendo, que é o significado do verbo imiscuir-se, em comunicações que não existem. Então, esse trecho nos ajuda a pensar que essas três definições, esses 3 graus de obsessão descritos em O Livro dos Médiuns, eles têm aplicabilidade apenas no exercício mediúnico. Só para a gente entender a linguagem de Kardec, um espírito estranho se intrometendo na comunicação significa que não é nem o espírito encarnado e portador de metenda, se vai falar sobre nós, porque na primeira parte ele tinha falado sobre Deus, espírito com E minúsculo, matéria, uma outra discussão. É no livro 2 ou segunda parte que Allan Kardec vai discutir o espírito com E maiúsculo, ou seja, vai falar sobre nós independente de estarmos encarnados ou não. Nesse capítulo que os senhores estão vendo, que é o 9º capítulo, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, esses 2 primeiros subtítulos, Penetração dos Espíritos nos nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações, esses 2 subtítulos serão de extrema importância para nós, para entendermos essa vinculação que nós podemos estar criando, mas que não refere-se apenas ao exercício mediúnico. É isso que eu preciso deixar claro. Quem quiser estudar a obsessão no exercício mediúnico, Livro dos Médiuns, capítulo 23. Nós vamos falar da obsessão no nosso dia a dia, as associações que nós podemos estar criando, escolhendo nós nos relacionamos. Eu preciso de um feedback de vocês agora. Até aqui, tá claro? Dá para acompanhar? Por favor, me dá um retorno. Galera no chat, se alguém quiser aí destravar o microfone para falar, fica à vontade. Até aqui, tranquilo para acompanhar? Querem fazer alguma colocação? Ok, beleza, estou tendo feedback aqui no chat. Eu vou, se alguém mais quiser conversar, por favor, deixe a sua colocação, que eu vou lendo conforme for surgindo e eu vou dando prosseguimento, ok? Então vamos entrar no primeiro subtítulo, Penetração dos Espíritos no Nosso Pensamento, só para a gente esclarecer, essa sequência de subtítulos que vocês estão vendo na tela, penetração dos espíritos no nosso pensamento, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e ações, possessos, convulsionários, afeição dos espíritos por certas pessoas, anjo guardião, tudo isso, gente, está dentro de uma sequência de construção de conhecimento, tá? Da mesma forma que o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, e as 4 partes seguem uma lógica, tem uma construção de conhecimentos, dentro de cada parte, a sequência dos capítulos também tem uma lógica, segue uma construção de conhecimento. Dentro de cada capítulo, a sequência de subtítulos, como os senhores e as senhoras estão vendo na tela nesse momento, também segue uma sequência de construção de conhecimento. É por isso que em todos os capítulos escritos por ele, Kardec, entre o título do capítulo e o começo do texto, ele faz esse movimento de citar os subtítulos, para que a gente possa entender ali a construção de conhecimento sem ter que ficar folheando e procurando os subtítulos. Eles já estão listados ali justamente para a gente entender a lógica do capítulo. A lógica do livro você entende no índice. Lembra? Introdução, capítulo 1, capítulo 2, ali você entende a lógica do livro. Dentro de cada capítulo, nessa sequência de subtítulos, nós vamos entender a lógica do capítulo, ok? Vamos entrar no texto, então. Penetração dos espíritos no nosso pensamento. Só a introdução já dá abertura para a gente conversar bastante, porque ele começa falando sobre a penetração dos espíritos no nosso pensamento.
Antes de penetrar e conhecer as nossas ações e nos influenciar nas nossas ações, Kardec está dizendo, e vai dizer, e vai discutir com os espíritos, que eles têm penetração no nosso pensamento. Seria mais ou menos aquilo que a ciência materialista chamava de mundo mental. Para nós espíritas, isso não existe. O espírito pensa. É só isso. Ok? Então vamos em frente. Kardec pergunta na questão 456, os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, já que estáis constantemente rodeados por eles. Aqui você vai perceber junto comigo agora que os dizeres de Paulo de Tarso, salvo engano, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, foram confirmados. Há 2000 anos atrás, o apóstolo dos gentios nos ensinava que nós estaríamos constantemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Essa colocação de Allan Kardec dos espíritos aqui comprova isso. Os espíritos podem ver tudo que nós fazemos? Podem, já que estáis constantemente rodeados por ele. A chance de nós estarmos sozinhos em termos espirituais é pequena. A gente pode até estar sozinho materialmente, mas espiritualmente, no mínimo, o nosso anjo guardião estará conosco. Prosseguindo aqui na resposta. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupa. Então perceba que mesmo os espíritos mais atrasados, eles são seletivos, tem coisa que não interessa para eles. Eu vou discutir com vocês agora. Estou só procurando a pergunta que eu preciso aqui, me dá um segundo que eu já compartilho com vocês. Tá aqui. Vamos lá. Me ajuda agora e me fala se vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando. A questão 301 de O Livro dos Espíritos. Vocês estão vendo? Está compartilhando agora? Sim. Ok. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Prestem atenção no trecho grifado. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Aí ele complementa com a ideia de um completar o outro, né? Se um espírito devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Essa parte não nos interessa. Agora vamos começar a somar as informações, queridos. Se os espíritos sabem tudo que eu faço, veem tudo que eu faço, e o processo de simpatia se dá pelo resultado da perfeita concordância de seus pendores e dos seus instintos, eu acho que vocês vão concordar comigo que quem está atraindo esse ou aquele espírito para a nossa psicosfera somos nós mesmos. Os espíritos sabem tudo que eu faço, podem ver tudo que eu faço, eles são simpáticos a mim de acordo com o que eu faço. Foi isso que nós lemos? Sim ou não? Me ajuda aí no chat, por favor. Vamos interagir um pouquinho. Olha que interessante. Os espíritos podem ver tudo o que eu faço e alguns se interessam pelo que eu faço, outros não. Esse é o processo que em espiritismo nós chamamos de simpatia. O movimento espírita gosta de chamar de sintonia. Eu não acho, nesse caso, sintonia um termo adequado. Eu acho que se você quiser usar um termo mais moderno, mas que dá a mesma ideia, nós usaríamos o termo afinidade. O que significa ser simpático a um espírito? Significa que nós gostamos da mesma coisa, nós pensamos igual. Tá claro isso? Me ajuda no chat, por favor. Ser simpático a mim ou ser simpático a um espírito significa que nós pensamos igual, nós gostamos da mesma coisa. Se quiser usar o termo moderno, significa que em algum ponto nós temos afinidade. Outro conceito importante, aquilo que eu gosto e que ele também gosta esteja certo ou esteja errado. Esse conceito também ficou claro? Me ajuda no chat, por favor. Para o processo de simpatia, não há juízo de valores. Eu sou simpático a você, mas não quer dizer que o que a gente gosta esteja certo.
posso ser antipático a você, mas não quer dizer que um esteja certo, o outro esteja errado. Para o processo de simpatia não há juízo de valores. Simpáticos somos se gostarmos da mesma coisa. Por exemplo, nós temos muito isso quando a gente discute futebol, gente. Tem gente que torce para o mesmo time, tem gente que torce para outro time. E esse processo de simpatia, ele é mais importante do que parece, porque diz Allan Kardec e os Espíritos, no Livro dos Médiuns, no capítulo O papel do médium na comunicação mediúnica ou na comunicação espírita, Kardec e os Espíritos nos ensinam que se o médium e o espírito não forem simpáticos, o médium pode alterar a resposta e assimilar aos gostos dele. Olha como que é importante entender o processo de simpatia. Eu gosto de trabalhar com uma brincadeira agora, vocês me perdoem. Vamos imaginar que o médium está lá dando uma passividade em transe, um espírito se comunica através do médium, e o dialogador, o doutrinador, o médium esclarecedor faça a seguinte pergunta. Me permitam agora descontrair um pouco, tá? O doutrinador pergunta assim, qual é o melhor time do mundo? E o espírito, muito sabiamente, extremamente elevado, responde Corinthians. Desculpa, mas não podia perder essa, gente. Mas o médium é palmeirense. E agora? Ele vai ter a humildade de responder o Corinthians do espírito? Ou ele vai soltar o Palmeiras dele? Me ajuda aí no chat agora. Tá clara essa ideia, gente? Esse é o processo de simpatia. Quantas vezes você já viu, porque eu acredito que muitos aqui talvez participem de reunião mediúnica, quantas vezes você, médium, respondeu soltou, vamos dizer assim, a sua resposta e não a resposta do espírito? É a importância do autoconhecimento para que você possa ter a humildade e sei lá, não sei nem que termo usar aqui agora, mas é óbvio que se você for fiel à ideia que veio ao seu pensamento para você interpretar e transmitir, você vai ter que responder a resposta do outro. E quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Olha a importância de entender isso para o médium. Mas vamos voltar aqui para o texto. Eu vou compartilhar de novo, vocês me dão um feedback para ver se vocês estão vendo o texto. Tá aparecendo para vocês, por favor? Ok. Sim. Beleza, vamos em frente então. Questão 457 agora. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que desejaríeis esconder de vós mesmos. Gente, sabe aquele pensamentozinho que a gente tem, a gente pensa assim, nossa, eu não devia ter pensado isso. Sabe aquele pensamentozinho que a gente gostaria de deletar da nossa história? Até esse os espíritos podem conhecer. Então, começa a prestar atenção nisso. No exercício mediúnico é um pouco diferente. Nem tão diferente assim. Mas no nosso dia a dia, que é o nosso objetivo hoje, discutir essas associações no dia a dia, o nosso pensamento é mais importante do que a gente pode imaginar. É pelo pensamento que nós vamos nos associar a esse ou aquele espírito. Então não adianta eu falar da boca para fora que eu quero me associar com os bons espíritos. Porque todo mundo quer se associar com Bezerra de Menezes. A Flávia Trinca, aqui no chat, está perguntando assim, é um desejo central? É mais ou menos isso. É de onde parte o pensamento. Tá? É a maneira pela qual o pensamento parte. Dali para frente a gente vai elaborar. Ok? Então, é muito fácil você e eu dizermos que a gente quer se associar com Bezerra de Menezes, com Joana de Ângeles, com Emmanuel, com Paulo de Tarso. Todos eles espíritos elevadíssimos, ninguém tem dúvida disso. Mas o que estaríamos nós fazendo em termos de pensamento? Ao Edmir, eu não tinha visto lá. Se o médium tiver grande progresso, vai dizer São Paulo. Eu não tinha visto. Senão eu tinha zoado na hora. Agora eu já saí do foco.
Vamos voltar aqui para o texto. Aquilo que a gente tem vontade de esconder de nós mesmos, até isso os espíritos conseguem saber. Então comece a pensar nisso, gente. No nosso dia a dia, e olha o quanto isso é importante. Gente, eu vou tirar esse fone aqui, porque ele está me incomodando, senão eu vou ficar apertando ele aqui a reunião inteira. No nosso dia a dia, principalmente nesses momentos que nós vivemos, de estresse por causa de pandemia, possivelmente de depressão, possivelmente de ansiedade, olha a importância do pensamento. Nós nos associamos com aqueles que simpatizam com o que nós pensamos e, por consequência do pensamento, com o que nós fazemos. Porque antes de fazer, eu tenho que pensar. Em 90% dos casos, antes de agir, eu penso. Tá claro até aqui, gente? Me dá um retorno, por favor. Amigos aí no chat. Nós estamos em 25 pessoas, segundo a plataforma que vocês usam. Ó, o meu amigo Gustavo, lá de Pitangueiras, conosco aqui. Obrigado pela presença, meu amigo. Então vamos em frente aqui. Na continuação, os espíritos dizem assim: nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Olha a consequência disso, e é aqui que a gente vai perceber o quanto o pensamento de Kardec ele era abrangente, né? Olha o complemento e a consequência natural da questão 457, aqui na 457A. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva, subentenda-se, encarnada, do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? Resposta dos espíritos: certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tende frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Vocês concordam comigo, gente, que essa daqui é mais uma consequência da imortalidade da alma que a gente não parou para pensar? Me ajuda aí no chat. Se o espírito existe, porque aí é a tese do espiritualismo, né? O espírito existe, sobrevive à morte do corpo, aí já vem doutrina espírita, e conserva a sua individualidade. Se ao desencarnar a gente conserva a individualidade, significa que eu vou para o plano espiritual ao desencarnar, gostando das mesmas coisas que eu gostava durante a encarnação. Ou seja, aquilo que eu penso e faço atrai aqueles que gostam das mesmas coisas. Gente, olha mais uma consequência da imortalidade da alma que a gente não parou para pensar. O quanto a imortalidade da alma não está fazendo o trabalho, eu diria, vou até colocar de uma outra forma. O quanto nós não estamos fazendo o nosso trabalho de transformação pautados na imortalidade da alma. Toda vez que a gente mente, nós estamos sendo materialistas. Por quê? Porque eu estou enganando um encarnado. O encarnado é fácil de enganar. Mas ao desencarnar, essa criatura que hoje eu engano, porque eu estou mentindo para ela, vai saber a verdade. E mais, os espíritos sabem que eu estou mentindo. Então vamos começar a pensar como espíritos imortais. Olha o quanto a gente está sendo materialista ao mentir, ao enganar, porque os espíritos sabem que a gente está mentindo. Os bons ficam tristes. Poxa, podia ter falado a verdade, encarado o problema de frente. Os não bons riem da cara da gente e pensam assim, olha lá, fazendo palestra espírita a semana inteira e mentindo. Dirigindo a casa espírita a semana inteira e mentindo. Conversando com o espírito em reunião mediúnica a semana inteira e mentindo. Aplicando o passe a semana inteira e mentindo. As consequências da imortalidade da alma. Os desencarnados sabem que a gente está mentindo. Tranquilo até aqui, gente? Me dá um retorno aí, por favor. Galera no chat.
Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Edmir, seu Ângelo. Se quiserem desbloquear o microfone e entrar no assunto, fiquem à vontade. Minha querida amiga Ana, lá de Taiúva. Prosseguimos, então? Passamos, então, para o segundo momento, segundo subtítulo, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Percebam que eu grifei o primeiro momento ali, os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque você sabe, e eu também sei, que as nossas ações, elas são consequência dos nossos pensamentos. E outra coisa que é importante a gente entender, porque isso dá muita confusão ao estudar Kardec, tá? Kardec sintetiza todas as nossas ações de pensamento numa palavra só. Então, quando você encontrar a palavra pensamento em Kardec, tem hora que ele está se referindo a um tanto de coisa. Pensar, sentir, memória. Para ele sintetiza numa palavra só, que é o pensamento. Tá? Ele vai usar a linguagem dos filósofos. Ele sintetiza tudo numa palavra só. Então perceba nesse subtítulo aqui que influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Todo mundo aqui está percebendo a construção de conhecimento? Se num primeiro momento Kardec discute a possibilidade do espírito saber o que eu penso, a partir do momento em que ele sabe o que eu penso, ele tem a possibilidade de tentar me influenciar. Todo mundo percebeu essa construção de conhecimento? Gente, me ajuda aí, por favor. Vai no chat. Olha a importância da gente entender a sequência de subtítulos. O espírito só pode tentar me influenciar Travou, André. Se você me ouve, travou aí. Pessoal que está com a câmera ligada, se puder desligar a câmera, fica mais leve a transmissão, tá? Deixa o André voltar aí para continuar com a gente. Tá? Ainda não, André. Pessoal, vamos aguardar mais um pouquinho. Acho que o André fez o movimento lá. Sair, voltou. Palavra com você de novo, André. Gente, tenham paciência com a internet, porque a internet tem essa conotação de obsessão, viu? Inclusive, não só no dia a dia, mas também com relação à ao exercício mediúnico. Por isso que eu percebi que eu pedia participação e ninguém participava, né? Na verdade, minha conexão estava caindo. Mas vamos em frente. Perceberam, então, a construção de conhecimento? Os espíritos só podem tentar me influenciar se eles souberem o que eu gosto. Então vamos pensar na influência perniciosa. Um espírito só pode tentar me influenciar perniciosamente se ele sabe o que eu gosto de fazer e que não é correto. Então eu acho que vocês vão concordar comigo que tem muita tendência que você e eu temos e que o outro não tem. Tem muita coisa que você cai fácil e tem coisa que você já consegue resistir. Faz sentido? Gente, me ajuda aí. Vou dar um exemplo. Alguém aqui, além de mim,
detesta cigarro, não gosta nem do cheiro? Por favor, escreve assim no chat. Eu. Ok. Se você escreveu aí no chat que não gosta de cigarro nem do cheiro, escreve aí agora. Qual é a chance de alguém te influenciar ao tabagismo, encarnado ou desencarnado? Tanto faz. Gente, vocês vão me desculpar, mas se você realmente não gosta, a chance é zero. Por quê? Porque você não gosta. Então eu acho que você concorda comigo que um espírito inteligente, embora não muito evoluído, sabendo que você não gosta, ele vai perder tempo te influenciando ao cigarro? Me ajuda aí. Agora, ele sabe que você não gosta de cigarro, mas talvez saiba de alguma coisa não muito legal que você gosta, concordam? Então, olha a importância do entendimento disso. Porque se eles estão ao nosso lado o tempo todo e sabem o que a gente faz, sabem o que a gente pensa e conhecem até aqueles pensamentos que eu gostaria de esconder de mim mesmo, vocês vão me desculpar, mas eles sabem o que nós fazemos. Então eles sabem que não adianta me influenciar aqui, mas ali ele sabe. E aí eu perguntaria, todos nós que estamos nesse estudo hoje, diz a plataforma aqui que nós estamos em 26. Cada um de nós aqui já sabe aonde é mais fácil de cair. Isso com relação a você. Cada um de nós aqui já fez um movimento de autoconhecimento para saber aonde em você é fácil de cair? Talvez você tenha chegado à conclusão hoje. Pô, legal, ninguém me influencia ao tabagismo porque eu não gosto. Mas talvez você não tenha feito o movimento de identificar onde você é suscetível de influência. Olha que interessante. Seria importante isso? Eu acho que seria muito importante. Agora imagina isso para o médium. Porque como ele tem esse canal de influenciação mais escancarado, lembra? Efeitos patentes de certa intensidade. Se o médium não tiver valores morais muito bem definidos, ele vira uma bola de ping-pong. Um bate para cá, o outro bate para lá. Um bate para cá, o outro bate para lá. Um bate para cá, o outro bate para lá. Olha o Edmir me ajudando. Ó. Penso que existem dezenas de pontos frágeis em decorrência do orgulho e do egoísmo. Ele sabe alguns, provavelmente esses espíritos que querem nos influenciar, sabem todos. Todos eu não digo, mas a grande maioria devem saber. E isso abre campo para influenciação. Então a gente está começando a entender aonde que existem pontos da nossa personalidade que a gente não cai mais. Mas existem inúmeros pontos onde nós somos extremamente vulneráveis. Concordam? Enquanto vocês se posicionam aí no chat, eu vou dar um passo à frente, tá? Então veja, nós estamos estudando ainda o título Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Olha a importância de estudar Kardec. Ó. Primeiro, os espíritos conhecem o meu pensamento. Inclusive aqueles pensamentos que eu gostaria de esconder de mim mesmo. Olha como que isso é importante. Num segundo momento, nós vimos que a associação se dá pelo processo que Kardec chama de simpatia. Num termo mais moderno, afinidade. Ou seja, eu gosto. Os espíritos sabem do que eu gosto, os que também gostam se aproximam. Os que não gostam ou que não ligam se afastam. Ok? Depois de pensar, vem a ação prática. Agora vamos começar a sair um pouquinho do pensamento
e entrar na ação. 459, essa questão é muito discutida em movimento espírita. Eu vou até chamar um pouquinho mais no zoom aqui. Opa, aqui. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Entra no chat comigo agora. Que tipo de espírito nos dirige? Os bons, os maus ou os dois? Enquanto vocês se posicionam aí, eu vou procurar um trecho de um livro aqui. Estudos. Então vamos lá, de novo. Que tipo de espírito nos dirige? Os bons, os maus ou os dois? Pode me ajudar. Vai se posicionando aí que eu vou achando o trecho que eu quero aqui. Aliás, eu já devia ter deixado ele pronto. Dei bobeira, desculpem. Na verdade, eu estou fazendo os slides desse capítulo e estou atrasado com isso. Estou destacando aqui para vocês, tá? Vamos ver o posicionamento da galera agora. Edmir Garcia, para variar, matou a charada aqui, ó. Vamos ver. Livro dos Médiuns, capítulo 23 da obsessão. Me dá um retorno se vocês estão vendo o texto na tela. Sim. André, acho que travou. Se você estiver nos ouvindo aí, nós não estamos te ouvindo. Quem conseguir fechar a câmera, o Vitor Guilherme orienta a fazer isso para ficar mais leve a transmissão e cai menos o sinal, tá bom? Pronto, André, a palavra é tua. Ô, gente, vocês não estão com pressa não, né? O seu Ângelo e a Fátima falaram que até meia-noite está tranquilo. E estão com a paciência em dia também, né? Porque conexão de internet nessa época é teste de paciência, viu? Vamos lá, então, pessoal. Travou, André. Tem que sair de novo. Vamos aguardar mais um minutinho aí.
Beleza, tá de volta, manda bala. Gente, vocês desculpem aí, por favor, viu? Conexão de internet. Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Estão vendo o texto? Dá um sinalzinho para mim, Dona Cecília, seu Ângelo, que eu estou vendo a câmera. Sim, estamos. Obrigado, Edmir. Presta atenção na definição de Kardec para obsessão. Ó. Isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre pessoas. Veja que ele usou o mesmo termo lá do Livro dos Espíritos, dominar. Dirigir. Ela não ocorre senão através de espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Vou perguntar de novo. Que tipo de espírito nos dirige? Bons, maus ou os dois? Acabamos de ver no Livro dos Médiuns, vamos ver quem entendeu. Ou se quiserem falar no microfone também, fica à vontade. Vamos lá, gente. Que tipo de espírito nos dirige? Bons, maus ou os dois? Querem ler de novo? Então vamos lá. O domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas nunca ocorre senão através de espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Quem é que nos dirige? Pode falar para mim. Eliana Silva Costa Limão. Parabéns. Os bons espíritos não dirigem, os bons espíritos não dominam, eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Olha a importância disso no exercício mediúnico. Porque tem muito médium que às vezes fala assim pra gente: Edmir, se quiser me ajudar agora, fica à vontade, porque você tem bastante tempo de doutrina e conhece muitas cidades e muitas casas. Quantas vezes você já ouviu o médium falando assim: nossa, o meu mentor é extremamente rígido comigo. Como que o teu mentor é rígido? Ele é um espírito bom? Dezenas de vezes. Obrigado pela participação, meu amigo. Tá registrado, todo mundo viu, quem falou foi ele. Eu não tenho nada com isso, hein? Olha só, a importância de você entender. Travou, André. Caiu. Vamos esperar ele voltar.
Pessoal, vamos aguardar mais um pouco. O André deve estar tentando voltar aí, tá? Pronto, André. Estamos te vendo e ouvindo de novo. Tem que dar risada, não tem? Mas tranquilo, tá tudo bem. O pessoal tá gostando muito. Então, os espíritos bons não dominam, eles libertam. Aí você vai entender Jesus dizendo assim, em Mateus 11, versículo 28 a 30. Kardec comenta esse versículo no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu jugo é suave. O que é jugo? O jugo na Bíblia é uma peça de madeira, uma forquilha virada para baixo, colocada nas costas de um animal para você dominá-lo. Canga, ó, a Roberta me ajudando aqui. Hoje, o nome, para quem gosta aí de gado, né? O nome seria canga. Para você dominar o animal, que na época ia puxar o arado. Então, quando Jesus diz o meu jugo é suave, o que ele está dizendo? Os espíritos mais evoluídos não dominam, eles aconselham e libertam. Olha a importância disso no exercício mediúnico, gente. Tá cheio de médium achando que o mentor dele tem que ser o cara mais chato do universo. Não existe isso. Bons espíritos não fazem isso. Vamos caminhar para o final aí. Eu vou pedir uns minutinhos a mais por causa do tempo que nós gastamos aí com a queda, tá? Eu vou compartilhar o texto, vocês me dão um feedback aí, caso vocês estejam vendo o texto. Estão? Agora sim. Beleza. 460. Temos pensamentos que são próprios, ou seja, nossos, e outros que são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e com frequência contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos, que é o nosso, e o que ele chama de nosso é o que vem de fora. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então não nos esqueçamos nunca que nós também somos seres pensantes. Não pense que todo pensamento que vem a gente, vem ao nosso pensamento, vem de fora, tá? Nós também pensamos. Como distinguir? Isso aqui é muito importante para todos nós, para que a gente possa estar aí, de alguma forma, melhorando a nossa conduta e diminuindo a chance de influência. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios, portanto, os nossos, daqueles que são sugeridos, portanto, vêm de fora. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Ou seja, é como se você ouvisse no teu pensamento uma voz falando. Mas presta atenção nessa característica que ela é mais importante. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. Então, quando você vê um fato, em geral, a primeira coisa que você pensa é o teu. Olha o Gustavo, meu querido amigo lá de Pitangueiras. Normalmente é o primeiro pensamento. O primeiro pensamento, em geral, é nosso, mas nem sempre é essa a voz, tá, Gustavo? Entenda isso. Primeira característica importante. O primeiro pensamento, em geral, é o nosso. Ele vem de impulso. Ok? E eles prosseguem, ó. O primeiro pensamento, os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção, e frequentemente é útil não fazê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, terá mais responsabilidade. O que eles estão dizendo aqui? Em geral, é importante a gente não saber, porque senão a gente não vai agir por impulso próprio, a gente vai agir porque mandaram. O que adianta eu fazer uma coisa boa se eu fiz porque eu sei que foi o meu anjo da guarda que mandou? Eu perco o mérito.
Por isso que vocês viram lá no título, eu vou voltar lá para a gente encerrar. Ó, influência oculta. Perceberam? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque, por exemplo, se um espírito aparece aqui agora, que é o que nós costumamos chamar de materialização, para Kardec é a aparição. Se o espírito aparece aqui agora e me manda fazer uma coisa boa, eu não tenho mérito. Eu fui porque ele mandou. Concorda? Me ajuda aí no chat. E se um espírito aparece aqui agora, vira para mim e fala assim, ele não gosta de mim por qualquer motivo, ele fala para mim assim, André, pula debaixo de um caminhão. Eu vou rir da cara dele. Qual é a chance de alguém ouvir uma voz falar assim, pula debaixo de um caminhão e a pessoa pular? Ela tem que estar muito perturbada. Agora, se eles aproveitarem os meus pontos fracos para me fazer me sentir uma pessoa sem importância, por exemplo, se descobre que um de nós tem autoestima baixa e começa a trabalhar no nosso pensamento assim, ó, você não serve para nada, ninguém gosta de você. Fica mais fácil ou não fica? Me ajuda. Olha só. Então percebam que a obsessão no dia a dia, no cotidiano, ela é um pouco diferente da obsessão no exercício mediúnico, embora a associação se dê de uma forma geral por pensamento. Você e eu, médiums ou não médiums, nós precisamos estar vigilantes. Talvez, nesse momento pelo qual o planeta Terra passa, pandemia e toda uma série de circunstâncias difíceis, o vigiai e orai de Jesus seja o versículo mais importante do Novo Testamento nesse momento. Está cheio de influência perniciosa. E não é só encarnado. Não é só encarnado, não. As notícias na televisão podem te jogar para baixo. Aqui eu não quero entrar nisso. Mas tem canal de televisão que fala de coronavírus o dia inteiro. Tem canal de televisão que só sabe falar de bandido, de polícia caçando e procurando bandido. Bandido bom é bandido morto. Simpatiza com isso para você ver se você consegue sair da depressão. Às vezes a pessoa me manda um e-mail ou me chama no Facebook Messenger e fala assim, André, eu não consigo sarar da depressão. E aí você vai bater um papo. O que você faz? Ah, eu assisto TV. O que você assiste? O Zé Luiz da Atena. Querido, me desculpe, mas não vai sair tão cedo. Nós precisamos ter objetivos na vida. E no máximo possível manter o nosso pensamento focado, lembra da simpatia? Focado em coisas boas. Aí a gente consegue se reerguer. Aí a gente consegue se reconstruir. Aí a gente consegue vencer. Como Jesus diz. No mundo tereis aflições, mas animai-vos. Eu venci o mundo. É pelo pensamento. Começa no pensamento. O resto é consequência. E é pelo pensamento que a gente cria essas associações. Vale a pena, então, um processo mais intenso de vigilância. Ok? Edmir, seu Ângelo, podem assumir. Obrigado, gente. Desculpa as quedas da internet, não teve jeito. Não é culpa da gente. Mas eu agradeço o convite, o carinho, e a gente espera ter sido útil. Fiquem à vontade. Eu, antes de fazer o encerramento, gostaria de passar a palavra para o seu Ângelo novamente, né? Se ele quiser, em nome da casa, falar aí. Depois a gente dá uma lembrada nas próximas palestras. Aí no chat aí o pessoal agradecendo muito, André. Seu Ângelo, quer falar alguma coisa aí para o André, para o público? Precisa abrir o microfone, seu Ângelo. Chama a neta aí, seu Ângelo. Quando o seu Ângelo abre ali o microfone, vou lembrar que nós teremos
palestra agora, a hora que o senhor abriu, eu paro de falar, tá, seu Ângelo? Teremos o Zé Antônio da Cruz, né, no próximo domingo, às 19. As palestras do domingo são sempre às 19. E aí as que são durante a semana, como o pessoal trabalha, chega em casa às vezes, né, às noções. Então, a USE Intermunicipal de Bebedouro está organizando uma live e nós vamos divulgar aí, junto com a palestra do José Antônio da Cruz, no próximo domingo. Fátima ou alguém da direção da casa quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? O pessoal está... Muitos agradecimentos aí, André. O senhor Ângelo acho que não conseguiu abrir o microfone ali, mas com certeza todos nós aprendemos muito, todos nós somos gratos pela... Oi, Flávia. É a Flavinha. Seu Ângelo não deve ter conseguido ativar a câmera, mas em nome de todos, do Centro Espírita Rafael Latorre, nós gostaríamos de agradecer imensamente pelo ensinamento, foi muito útil para nossas vidas e para os centros espíritas também. E seu Ângelo vai falar, que bom. Conseguiu, seu Ângelo vai falar. Conseguiu, mesmo assim, obrigada. A minha neta acordou, está aqui. Se não for ela. Olha, gente, observando o nosso querido companheiro falar, meu Deus, quanto nos falta. Quanto nos falta para aprender? Com mais de 50 anos de espiritismo, a gente pensa que sabe tudo, sabe nada. Nós estamos tentando aprender. Estamos buscando. Isso me deixa muito feliz com a palestra do nosso querido irmão, que veio trazer para nós essas instruções que muito aliviam o nosso coração, pelo aprendizado que ele nos passa. Olha, é de suma importância aquilo que o nosso irmão trouxe para nós, e a gente pensava que a gente sabia muito. A gente estuda, pega um livro, pega o outro. Às vezes ele toca num assunto que nós não nos inteiramos dele. Então, eu gostei demais. Nosso irmão Edmir e a Uzi estão de parabéns de trazer o nosso irmão aqui. Eu quero pedir a esse Pai de misericórdia que possa sempre iluminá-lo, levando mensagens para todos aqueles corações aflitos, ansiosos, para que possam ouvir essas palavras. Então, como presidente desta casa e de nossa diretoria, te agradeço muito pela sua vinda em comemoração aos nossos 42 anos de trabalho, de existência aqui na nossa vida. Parabéns, amigo, parabéns, Edmir, parabéns a todos. Muito obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe. Nós é que agradecemos. Eu tenho certeza que o André também fica muito grato, né, André, pela oportunidade. É assim que a gente se sente no trabalho da doutrina. E lembrando que as casas espíritas, apesar de estar com as suas atividades presenciais interrompidas, continuam fazendo atendimento fraterno, online, postando palestras, tendo lives como essa do André de hoje, né? E é importante que a gente, como o André bem lembrou, fiquemos sintonizados com as boas coisas. E as palestras espíritas nos dão essa oportunidade. Então, nos encontramos aí nas próximas palestras. Se Deus quiser, o ano que vem, a gente convida o André para vir presencialmente, né, André? Para a gente poder dar um abraço aí. Então, boa noite a todos. Essa palestra vai ficar gravada, vai ser transmitida. Se alguém quiser depois pegar o link que o Vitor, o Guilherme vão enviar e enviar para conhecidos, né? Poderão também fazer isso, tá bom?
Um abraço a todos e uma boa noite a todos aí. Parabéns novamente à casa, à direção da casa. Até mais. Muito obrigado.